Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero começar falando aí sobre uma palavra muito profunda. Muitas vezes nós queremos ouvir aquela palavra que massageia o nosso ego, que nos falam de promessas. Na verdade, nós queremos viver as promessas de Deus. Eu também quero, eu também sou como você, uma mera mortal que quer viver sim as promessas de Deus. E Deus quer que nós vivamos as suas promessas. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida transformada pelo poder de Deus, mas é necessário que nós façamos algumas coisas. Aquele que serve ao Senhor, não de uma maneira religiosa, mas simplesmente entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que haja transformação em nossas vidas aqui na terra, tenhamos uma vida abundante, pois essa é a vontade de Jesus, ele nos disse isso, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, tá? Vida abundante aqui na terra. E no porvir, a vida eterna, que é o melhor. Essa foi a causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele não veio aqui apenas fazer aí uma história, deixar um legado, uma história bonita, como Romeu e Julieta. Eu falo isso porque às vezes nós pensamos que o que Jesus viveu, o que está escrito aqui na palavra é apenas uma história, né? E não, essa palavra ela é viva e eficaz. Então nós temos que colocar em nossas vidas para que possamos viver a eficácia da palavra. E muitas vezes nós somos enganados, sendo religiosos, ficamos anos e anos aí servindo a Cristo, dizendo que servimos a Jesus e não fazemos aquilo que agrada a Jesus, não fazemos aquilo que está na tua palavra. E ficamos indo por pessoas que nos levam para um caminho errado, tá bom? Precisamos entender isso. Por isso que a palavra diz que é para nós conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos ser cristãos que apenas vamos lá no domingo na igreja, ouvimos aquela palavra e no nosso dia a dia vamos seguir na vida aí, como diz aí aquela música popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é dessa forma. Se você ir por esse caminho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o caminho que a vida vai te levar não é bom. Você vai para um caminho tortuoso. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para que a vida nos leve. Nós temos aqui um legado, levar a palavra do Senhor. Não deixe que Satanás fale ao seu ouvido. Ah, quem é essa daí? Falando da palavra de Deus, ela é pastora, ela é missionária? Nós temos muitas vezes isso, né? Esse sistema religioso, né? A instituição colocou muito isso. E no tempo de Jesus não era diferente, tá? Jesus passou por isso também. Quem é esse aí que está falando de Deus? Quem é esse? Esse daí não é o filho de Maria? Não é o filho do carpinteiro? Os seus próprios irmãos não acreditavam em Jesus. Aos 33 anos que ele começou a fazer a sua missão. Mas até então ele estava ali caminhando, aos 12 anos ele já deu aquele sinal ali, estando no templo, pregando, e as pessoas viam que ele era diferente, ele tinha uma sabedoria fora do comum, ele tinha a graça de Deus, mas você sabe que Jesus veio como um homem aqui na terra. Jesus é Deus, mas ele se fez homem para estar no nosso meio e nos mostrar que é sim possível servir a Deus e cumprir a sua palavra. Pois isso ele fez como homem aqui na terra. Mas ele fez algo excepcional. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi crucificado para que nós pudéssemos ter direito à salvação eterna. Para que nós pudéssemos de novo ter a ligação direta com o Pai. E a partir desse momento que Jesus morre na cruz do Calvário, é rasgado o véu. Então nesse momento não tem mais aquela situação que é só o sacerdote que podia levar o sacrifício, só o sacerdote que podia falar com Deus. Era somente ele, não. Após a morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou. E a partir de então, nós podemos ter esse livre acesso ao reino do Pai. Nós podemos chegar a ele e falar com ele. Nós podemos chegar até o Pai e expressar aquilo que nós estamos sentindo. E podemos adorá-lo, podemos servi-lo em espírito e em verdade. E isso é para todos nós, criaturas, que acreditamos no Pai, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Então nós temos direito a isso. E Satanás não quer que você saiba disso. Satanás quer que você seja roubado. Muitas vezes, alguns religiosos colocam essa situação. Colocam você ali dentro daquela instituição e ali fica aquela situação que somente ele tem esse acesso ao Pai. Que quando você for fazer algo, tem que falar com ele primeiro. Quando você precisar de algo, tem que chamar ele primeiro. Como se ele fosse o sacerdote que tem essa ligação direta junto ao Pai. Não. Todos nós que aceitamos Jesus, que acreditamos no Pai, precisamos sim usar a nossa fé e podemos falar com o Pai diretamente. Agora, é claro, você pode sim pedir ajuda ao seu líder, ao seu pastor, você pode sim pedir ajuda à sua irmã em Cristo, ao seu irmão em Cristo, para estar orando por determinada situação, para estar te ajudando
em alguma coisa que você tiver ali, uma dificuldade, né? É para isso que os líderes estão, é para isso que os pastores estão, né? Para nos guiar suas ovelhas, guiar as ovelhas de Jesus ao caminho certo. Então não é errado, não sou contra ir na igreja, eu faço isso, tá? Eu vou ali, aquele local para mim é um momento que você vai, ele se retira, né? É o lugar que você se retira para um momento espiritual. Naquele local, estamos ali buscando ao Pai, estamos falando a palavra do Senhor, estamos adorando ao Deus celestial, e então é um momento muito maravilhoso para estarmos, tá? Mas você precisa procurar a igreja certa, a igreja que prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, para que você não seja enganado. Porque aí depois fica essas pessoas aí falando para você o quê? Ah, você tem que fazer o sacrifício, você tem que dar tudo que você tem, e aí você faz e não acontece nada. Aqueles seres ali, sim, conseguem ter uma vida totalmente mudada, porque todo mundo leva ali o seu sacrifício, não é verdade? Então é uma situação que às vezes você não consegue entender. E aí começa fulano que erra ali, que traz escândalo dali, e as pessoas começam a se afastar de Jesus por causa de pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que olhar somente para Jesus, ele deixou isso claramente em sua palavra. Olhe somente para Cristo Jesus. Se você olhar para mim, eu sou falha, eu erro. Se eu olhar somente para você, você é falha, você erra. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos de estar um dia morando com Deus. Mas pela graça de Jesus, pela misericórdia dele, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, eu tenho direito a isso. Você tem direito a isso. Olha que coisa maravilhosa. E não é porque nós somos bons, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos maravilhosos, mas é pela graça e misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então você precisa colocar em prática a palavra de Deus. Tenho trago aí alguns vídeos, eu espero que você que está me acompanhando esteja colocando em prática isso na sua vida. Ore ao Senhor pela manhã, leia uma palavra, não deixe somente para buscar Deus só quando você vai na igreja, não deixe de ser crente somente quando está lá na igreja, porque ser crente 2 horinhas na igreja é muito fácil. Para Deus o que importa não é essas 2 horinhas na presença dele. Ele vai se alegrar sim, que você está ali orando, que você está ali buscando, que você está ali adorando. Mas o que conta para ele são as 22 horas depois. No seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro da sua casa, na empresa onde você trabalha, junto com os seus vizinhos. É isso que vai contar para o nosso Deus. Como que eu sou fora da igreja? Dentro da igreja é fácil. Olha lá para você ver todo mundo ali lindo, maravilhoso, louvando a Deus. Ali é simples. Ali é fácil. Agora, o nosso dia a dia que é o difícil. Por exemplo, hoje eu me levantei pela manhã, orei, li a palavra do Senhor, mas um peso, uma angústia. E hoje é o dia de eu trazer a mensagem. Eu gosto de trazer para vocês aí sempre uma palavra na segunda, na quarta e na sexta-feira. E eu peço ao Senhor uma direção. E durante o dia, às vezes eu estou limpando a casa, eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, o Espírito Santo de Deus vai me trazendo a palavra. E esses dias aconteceu isso. E eu gosto de ter essa graça, né, na hora de fazer aqui o vídeo. Incrível, e por incrível que pareça, eu já acordei desanimada, um peso, tenho enfrentado algumas barreiras, Satanás tem se levantado muito porque ele não quer que eu traga a real palavra de Deus, né? Eu não estou aqui para ficar enganando ninguém, eu estou aqui para trazer a mensagem do Pai para que haja transformação na sua vida, assim como tem sido transformada a minha vida, principalmente no campo espiritual, que é o principal, tá bom? Então as outras demais coisas o Senhor vai cuidar. Mas nós precisamos colocar em primeiro lugar nossas vidas e precisamos conhecer quem é esse Deus ao qual nós servimos. Não podemos ficar servindo a Deus apenas como algo religioso, ou então só fazendo rituais gospel, porque isso não vai transformar a sua vida, isso não vai te levar à salvação. A própria palavra diz que naquele dia muitos chegarão ao Senhor dizendo: no teu nome eu curei, no teu nome expulsei demônios, e Deus vai falar para ele: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Entende isso? Porque para Deus o que vale é o que está no seu coração. É a sinceridade da tua alma. A sinceridade de como você serviu ao Senhor aqui na terra. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados em apenas em fazer a ação, né? Mas Deus quer ver mesmo o quê? O seu coração. Quando você tem o coração aberto e permite que Deus entre, que o Espírito Santo de Deus habite dentro de ti, as outras coisas vão florescer. Quem tem o Espírito Santo de Deus é uma nova criatura. É transformado pela palavra do Senhor, é transformado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então há sim uma mudança, entende? E eu quero falar para vocês sobre essa mensagem que diz aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Olha só o que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui diz o quê? Do homem que se converte, do homem que se humilha na presença do Pai. Deixará o pecado, deixará o erro, caminhará em santidade. Então, o nosso Deus, ele vai nos abençoar, transformar a nossa vida e vai sarar a nossa terra. Isso diz o quê? De prosperidade. Então, a prosperidade é importante sim, eu tenho falado muito com vocês sobre isso, mas não podemos deixar de fazer algo principal, que é se humilhar, que é se arrepender dos nossos pecados, que é andar em santidade com Cristo. Então, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero falar para você ainda, olha só o que diz aqui, para confirmar essa palavra, é Deus falando, né, com Salomão, a respeito do povo que estava andando ali de uma maneira não correta, e Salomão teve ali essa mensagem da parte de Deus. Falou para o povo se humilhar, se arrepender dos seus pecados, e assim Deus os abençoaria. E na palavra do Senhor, em Lucas 9, versículo 23 até o 27, é Jesus falando com os seus discípulos. O ensinamento de Jesus, nós temos que segui-lo para que possamos ter uma vida abençoada, cheia da graça de Deus. Vamos lá. Capítulo 9. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então nós temos aqui uma palavra muito profunda. Olha só o que diz aqui no versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, essa salvará. Muitas vezes as pessoas pensam que servir a Jesus é perder a vida, né? Poxa, eu quero aproveitar, eu ainda sou nova. Quantas vezes você já não viu isso? Não, ainda sou nova, eu tenho muita coisa para aproveitar. Um dia eu quero ser evangélica, um dia eu vou servir a Deus, mas hoje não, hoje eu quero aproveitar, porque as pessoas do mundo acham que aproveitar a vida é alegrar a carne. Porque realmente o pecado, no início, como diz a palavra, ele é doce na boca e amargo como fel quando desce no estômago, né? Então quer dizer o quê? Que a princípio quando você vê aí o pecado, é algo bom, é algo agradável à nossa carne. A nossa carne é inclinada para fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas quando nós resistimos a isso, quando nós queremos servir a Cristo, então nós renunciamos à nossa carne. Então nós começamos a ganhar a nossa vida, porque a nossa vida que nós temos que lutar não é essa terrestre. Essa aqui, como eu tenho dito para vocês, é um tempo limite. Uns viverão 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos. O mais tardar que você possa conhecer, que é muito difícil, 100 anos, 105 anos, muito difícil. Pensa aí com você, quantas pessoas que você conhece que tem 100 anos? Não é verdade? Então é um limite de vida aqui na Terra, é um limite para se aproveitar. Mas e o porvir? E a vida eterna? Aí sim você vai estar ganhando a sua vida com Cristo Jesus, tendo uma vida eterna na presença do Pai, sendo salvo. Então é importante que você entenda isso, comece a buscar o Senhor, essas mensagens que eu trago para você ler a palavra, para você buscar o Pai. Quando for orar, quando for ler a palavra, peça ao Espírito Santo, abre minha visão para que eu possa entender. Ouça palavras, né? A palavra diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouve aí pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus. Hoje nós temos o YouTube, hoje está muito fácil servir a Deus, tá? Nós temos mulheres e homens de Deus trazendo a mensagem do Pai. E temos mulheres e homens de Deus também deturpando a palavra, trazendo vergonha ao Evangelho. Temos discípulos de Satanás que não está perdendo seu tempo, que tem trazido aí tantas coisas, né? Tantas coisas que são abomináveis ao nosso Deus, tantas coisas que te levarão para o caminho da derrota, o caminho da destruição, o caminho da perdição. Então vamos ficar atentos a tudo isso, ao que eu estou ouvindo, ao que eu estou vendo, ao que eu estou falando. Então vamos nos preocupar com a nossa vida futura, né? Junto com o Pai. Às vezes nós nos preocupamos com essa vida porque parece que é só isso.
Então nós estamos naquela ânsia, naquela preocupação, e eu falo isso, nós, tá? Eu também tenho essa preocupação. Eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero ter filhos, não é assim? Eu quero conquistar um patrimônio, eu quero ter uma vida abençoada, e não está errado, não está errado, é isso que Deus quer. Tenho estudado a palavra do Senhor e tenho visto que todos os homens e mulheres daquela época, a maioria deles, homens e mulheres de Deus, eles eram ricos, eles eram prósperos. O povo de Israel era um povo que as outras nações, elas temiam o povo de Israel. Elas falavam, esse povo é aquele povo que o Deus abriu o mar para eles passar, é um Deus que peleja as guerras por eles. As pessoas temiam quando falava do povo de Israel, entende? E hoje as pessoas quando olham para nós, eles temem o nosso Deus? E hoje quando as pessoas olham para nós, eles veem a grandeza de Deus em nossas vidas? É isso que nós temos que ver. Nós temos que fazer a diferença nesse tempo. Jesus está chegando, Jesus está às portas. Tudo o que está acontecendo aí é o cumprimento da palavra de Deus. Então quem é servo do Senhor e conhece a palavra, não vai ficar desesperado pensando, meu Deus, está tendo tremores de terra, está tendo guerras em vários locais. A natureza está toda descontrolada, não é? Um lugar está enchendo lá, está tendo enchentes, o mar, o rio estão, sim, sabe, invadindo as terras. No outro lugar está muito seco, o sol está muito quente. Pessoas estão morrendo de diversas maneiras, pessoas estão tirando suas próprias vidas. E outras pessoas dizendo que não, vamos viver a vida, vamos fazer aquilo que agrada a nossa carne. Não é pecado isso não, isso é maravilhoso. A Bíblia que está escrita aqui está errada. Nós precisamos atualizar a palavra de Deus. Nós temos que tirar alguns versículos aqui, porque, nossa, é algo assim que vai contra aquilo que nós acreditamos. E não é nada novo. Em outros tempos isso aconteceram também. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? O que adianta eu ganhar o mundo todo? O que adianta eu fazer aquilo que agrada ao mundo? O que adianta eu vir aqui e falar para vocês que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai fazer você muito rico, que você precisa apenas cumprir alguns rituais, que você precisa sacrificar, né, o tudo seu, entregar e e aí vai ser uma maravilha. Ou então ficar falando coisa, porque tem pessoas que falam mal de você, que Deus está vendo. Gente, nós que servimos ao Senhor, as pessoas vão falar mal de nós. As pessoas vão rir de nós. Entende? Por isso que está aqui na palavra do Senhor. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Para servir a Deus, para agradar a Deus, você vai desagradar ao mundo. Para fazer com que Deus fique feliz com a sua vida aqui na terra, para fazer com que Deus se alegre de tê-lo como servo do Senhor, você vai desagradar ao mundo. As pessoas vão falar que você é louco, as pessoas vão falar que você não sabe o que está falando, as pessoas vão falar que você fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. É isso que vai acontecer. Aí você escolhe. Não, mas eu quero ser bem visto, eu quero que as pessoas me aplaudam, quero que as pessoas gostem de mim. Então você precisa agradar a Satanás. Você precisa agradar o mundo. Você precisa ir contra a palavra de Deus. Mas se você quiser desagradar ao mundo e agradar a Deus, você precisa renunciar à sua carne. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.